e graças a Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, e essa palavra ela se encontra em João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler o 28, o 29 e o 30. Se você trouxe sua Bíblia, por favor, abra. Se você não trouxe, acompanhe comigo aí na tela. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Vamos ler de novo, a partir do 28, João 3, 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo é o que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Paizinho, fala conosco nessa noite, precisamos ouvir a tua voz, que o teu Espírito Santo nos conduza no entendimento desse texto e nos leve a aplicá-lo em nossas vidas para a tua honra e para a tua glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vocês lembram que certa vez os discípulos estavam reunidos e começaram a discutir para ver qual deles era o maior entre eles? Vocês lembram dessa situação, dessa passagem que a Bíblia relata, que eles estavam juntos, reunidos? Nós encontramos esse texto lá em Marcos 9, e eles começam a questionar: quem será entre nós o maior de todos? E Jesus talvez estivesse num cantinho, mas ele estava atento, e ele, de alguma forma, ele percebe aquilo que estava acontecendo. A gente não sabe se ele ouviu, se ele discerniu. O certo é que ele se intromete naquela conversa para explicar algumas coisas mais detalhadas para os seus seguidores, para aqueles que estavam próximo dele, para aqueles que tinham sido chamados para estar e andar com ele todos os dias. Jesus vê essa oportunidade e ele entende: aqui está um bom momento para eu ensinar um princípio muito importante dentro do reino de Deus. E ele fala para eles que aquilo que eles estavam fazendo não era o certo. Por quê? Porque aquele que quiser ser o primeiro deve ser servo dos outros. Jesus então ensina que se eles quisessem um posto de relevância, eles deveriam ser os primeiros a estar em humildade diante de um dos outros e dos outros para o servir. E nós vemos aqui que aquilo dá uma baqueada nos discípulos, é como um balde de água fria, porque eles pensavam que eles, para serem pessoas que estariam em destaque no reino, eles precisavam realmente ser os primeiros em todas as coisas. E Jesus diz: não é bem assim, mas se vocês quiserem destaque, vocês precisam servir. Nós temos um Deus que criou todas as coisas, nós acreditamos nesse Deus, nós servimos esse Deus, nós entendemos que Ele tem poder para tudo, e assim Ele estabeleceu que aquele que quisesse ter destaque deveria ser o servo que se comprometesse a fazer a sua obra, sem procurar lugar de posição. Jesus fez isso, ele se esvaziou de si mesmo, da sua divindade, ele veio aqui para a terra e ele morreu uma morte vergonhosa. Ele se esvaziou ao ponto de ir para a cruz e morrer por nós, para nos ensinar realmente que as coisas no reino de Deus, elas andam na contramão das coisas do mundo, que os ensinamentos do reino de Deus são diferentes dos ensinamentos do mundo. Hoje nós vemos as pessoas correndo atrás da fama, da posição, da riqueza, do ser conhecido para ser importante. E Jesus aqui, ele nos ensina um princípio muito mais importante, que nós, para sermos conhecidos, nós precisamos servir. E muitas vezes não é o ser conhecido que vai determinar se nós somos ou não importantes no seu reino. Nós precisamos sonhar com coisas grandes porque servimos um Deus que é grande. Amém? Nós servimos um Deus que é todo poderoso. E Ele deixou na sua palavra ensinamentos para todos nós, dizendo que é possível nós também vivermos um nível de grandeza sobrenatural. Jesus, inclusive, disse que nós faríamos obras iguais ou maiores do que Ele, e que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Mas é preciso nós entendermos algumas coisas que são importantes. Quais são
as motivações do nosso coração para nós fazermos obras maiores? Quais são as razões internas que todos nós temos para buscarmos fazer obras maiores? Será que as motivações do nosso coração são as mesmas do coração de Deus? Ou será que as nossas motivações são totalmente egoístas e não estão em conformidade com a palavra? É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Eu gostaria de falar sobre o tema cooperador ou concorrente. Cooperador ou concorrente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 3:9, melhor dizendo, ele diz o seguinte, que nós somos cooperadores do Senhor. Olha lá o que o texto diz, porque de Deus nós somos cooperadores. De maneira nenhuma nós podemos nos colocar numa posição de adversários, de concorrentes, de pessoas que advogam pela causa própria em vez de advogarem pela causa do Senhor. É a mesma coisa de eu entrar em campo e ao invés de eu jogar na equipe de Deus, eu marco um autogolo. Apesar de estar vestindo a mesma camisola, eu estou jogando, não é, contra a causa dele. E aqui nós vemos que não pode ser assim de maneira nenhuma. É muito importante então nós questionarmos a nós mesmos. Por que nós fazemos determinadas coisas? Por que nós servimos? Por que nós trabalhamos para o Senhor? Por que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos fazendo com a motivação que aqueles discípulos tinham quando estavam discutindo? Será que eu sou o maior? Será que ele é o maior? Será que aquele outro é o maior? Ou será que nós estamos fazendo para que o Senhor se torne maior e ele apareça e nós venhamos a diminuir? Nós vimos o texto que lemos, João Batista, quando indagado, será que você é o Cristo? Ele falou, eu não sou, eu vim para fazê-lo conhecido, eu vim para preparar o caminho dele. A partir do momento que ele começa a ganhar proeminência, eu tenho que me afastar. A partir do momento que ele começa a aparecer, eu tenho que desaparecer. A partir do momento que ele começa a se destacar, o meu destaque começa a desaparecer, começa a sumir. Foi para isso que eu vim. Por quê? Porque o noivo é ele. Eu sou apenas um amigo do noivo. A gente sabe que quando a Bíblia fala de noiva, ela fala a respeito da igreja. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. A mesma coisa que Deus falou para mim enquanto eu li esse texto, e talvez tenha falado para muitos cristãos, quando leram esse texto e tiveram a mesma percepção. Caso você não teve, eu estou aqui para te ajudar a ter. A noiva não é sua. A noiva já tem um noivo, a noiva é de Jesus. A noiva não é minha. A noiva é do noivo, e o noivo é Jesus. Afinal, foi ele que morreu lá na cruz por causa dessa noiva. E um dia ele vai se encontrar com essa noiva para celebrar as bodas do Cordeiro. Mas olha só que interessante, apesar de nós não sermos os noivos, e apesar dessa noiva não ser nossa, se nós entregarmos a nossa vida ao noivo, e nós como amigo dele trabalharmos para que essa noiva chegue realmente bonita no dia do casamento, nós participaremos da festa. Não é bonito? A Bíblia diz que nós participaremos da celebração das bodas do Cordeiro, quando o Senhor vai se casar finalmente com a noiva, quando Jesus se encontrará com a sua igreja, nós estaremos lá para participar dessa festa. Como amigo do noivo, nós não podemos, de maneira nenhuma, nos esforçar, trabalhar e tentar fazer a noiva se apaixonar por nós. A noiva precisa se apaixonar pelo noivo. Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, dentro da igreja tem muita gente trabalhando com interesses escusos, está trabalhando para benefício próprio, quer que a noiva o conheça, quer que a noiva o admire, quer que a igreja lhe dê crédito, quer que a igreja muitas vezes lhe dê aplausos, quer tirar algum benefício dessa noiva. João Batista diz que ele era um amigo do noivo e que ele trabalhava para que a noiva pudesse se encontrar com o noivo. Repare, como amigo do noivo, de maneira nenhuma eu posso trabalhar contra o noivo, afastando a noiva do noivo. Não podemos de maneira nenhuma sabotar os planos do Senhor, colocarmos o nosso plano em primeiro lugar. Como um amigo dele, nós precisamos diariamente apresentar essa noiva a ele, mostrar a essa noiva quem é ele, as maravilhas dele, as qualidades dele, falarmos a respeito dele. Ele precisa estar em evidência, nunca nós. Amém? Então, como amigos do noivo, não faça
e não trabalhe, e não se esforce, e não sirva com a motivação errada para que as pessoas te admirem ou te deem crédito por alguma coisa. O seu maior propósito é fazer com que a igreja se apaixone por Jesus. Você deve ser como uma cidade iluminada que fica sobre o monte, apontando para o Senhor. Você deve ser simplesmente um farol que leva as pessoas até aquele que morreu por elas na cruz, até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eu e você não podemos tirar pecado do mundo, eu e você não podemos tirar pecado de ninguém, nós não podemos tirar nem mesmo o nosso pecado, não é? E muitas vezes a gente se esquece disso e a gente vive como se nós fôssemos a coisa mais importante que existe nessa congregação chamada Corpo de Cristo, chamada Igreja. Isso não é verdade. Quem morreu na cruz foi Ele. Mesmo que eu e você tivéssemos morrido lá, não mudaria nada. Imagina, se você fosse lá na cruz e morresse lá, você tiraria o pecado do mundo? De maneira nenhuma, né? Aquele ladrão morreu na cruz e só foi salvo porque ao lado dele estava o Cordeiro de Deus que tirou realmente o pecado do mundo. Mesmo que eu e você nos sacrificássemos, nós não poderíamos nos salvar e muito menos salvar os outros. Então não caia na tentação de achar que a obra, ela depende de você. A obra, ela só depende de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ele é o supremo pastor, Ele é o sumo pastor, é Ele que é o dono da igreja, e se nós não estivermos ligados nele, nós não conseguiremos fazer nada. Tenta fazer a obra sem estar ligado com Jesus, o que vai acontecer? Não vai haver resultado eterno. Pode haver algum resultado imediato, aparente, pode haver algum resultado por causa do seu esforço, dos seus talentos ou da sua capacidade, mas esses resultados certamente não serão eternos. Eles desaparecerão com o tempo. Mas quando a gente faz com o Senhor nos ajudando, certamente os resultados eles são eternos. Amém? Então, entenda, nós não somos o centro do ministério, nem eu, nem você. Se nós nos recusarmos, Deus vai levantar outro. Se nós nos portarmos mal, certamente o Senhor vai nos tirar. Se nós trabalharmos pelos nossos interesses, nós estaremos indo contra aquilo que o Senhor determinou para a sua igreja. Então não caia na tentação de viver para agradar os outros. Não caia na tentação de, através dos seus esforços e da sua performance, tentar criar um ambiente que é parecido com o ambiente espiritual. Não tente chamar a atenção para si. Sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E se você quer a glória para você, certamente você não vai ter a glória de Deus na sua vida. Porque Ele não vai dividir a sua glória, nem com você, nem comigo. A glória é dele. E nós devemos nos gloriar no simples fato, é o que Jeremias diz, de conhecer o Senhor e de vivermos de acordo com a sua vontade. Amém? Então, o chamado, ele não nos coloca numa disputa com Deus. Como eu falei, nós somos cooperadores ou nós somos concorrentes? Paulo diz que nós somos cooperadores, colaboradores de Deus, edifício de Deus, lavoura de Deus, amém? Não somos concorrentes. Então, nós estamos numa disputa com Deus ou nós estamos trabalhando juntamente com Deus? Se nós entendermos isso, nós também entenderemos que desempenho não importa muito no reino do Senhor, ele conta, mas o mais importante é nós sermos fiéis, amém? O mais importante é nós sermos achados fiéis, porque a fidelidade para Deus ela é mais importante do que o desempenho. Quando nós vemos lá o fruto do Espírito, uma das virtudes é a fé, e a fé está ligada à fidelidade, amém? A fé está ligada à fidelidade, a fidelidade está ligada à obediência. E isso tudo nos mostra que precisamos ter o real entendimento de que desempenho, ele conta, mas não é o mais importante. Claro que se nós estivermos trabalhando para o Senhor com a intenção correta, nós iremos desempenhar, amém? Nós iremos ser produtivos, nós iremos ser efetivos, iremos ser eficazes, mas no fundo, o que importa é nós sermos fiéis. Efésios 4:16 vai nos ensinar que não é competição que o Senhor espera da sua igreja, mas entre ajuda, compreensão e também cooperação. Nós não podemos andar aqui com partidarismos, não podemos andar aqui com grupinhos, não podemos andar aqui com discussões, com quesilhas, com
coisinhas, com milindres. Nós precisamos andar aqui falando a mesma língua, caminhando todos para o mesmo lado, puxando todos para o mesmo lado, porque senão, já viu aquela competição de cabo de guerra, onde um grupo puxa a corda para cá e outro grupo puxa a corda para lá, e ninguém sai do lugar, porque uma força vai anulando a outra? Não, todos nós temos que puxar para o mesmo lado. Nós estávamos falando aqui na segunda-feira no discipulado masculino, que a igreja prevalece contra as portas do inferno, amém? É promessa que nós encontramos na palavra, mas a igreja somos todos. Imagina se eu for contra um portão fortificado, e eu der um murro lá, aí eu saio, aí vai você, sozinho, e dá mais um murro, aí você sai, aí vai o pastor Marcelo e dá um pontapé, aí sai, aí vai o Gouveia e dá lá um outro pontapé, e sai. Vai acontecer alguma coisa com esse portão fortificado? No máximo barulho, talvez até nós nos machuquemos. Agora vamos todos lá, ao mesmo tempo, e atingimos aquele portão, certamente causaremos estrago. Então é junto, não é competindo, nem entre nós e muito menos com o Senhor, porque nós somos o quê? Cooperadores, não somos de maneira nenhuma adversários dele ou concorrentes, amém? Então nós não estamos dentro de um ringue lutando para ver quem tem mais espaço, quem tem mais tempo de palco, quem tem mais holofote, quem tem mais moral, quem tem mais prestígio. Nós estamos juntos para cumprir uma comissão que foi dada por ele, amém? Nós todos irmos, fazemos discípulos de todas as nações, amém? De todas as línguas, de todos os povos, ensinando essas pessoas aquilo que o Senhor mesmo tem nos ensinado. Não andamos aqui com disputas uns com os outros, nós estamos trabalhando por uma coisa que não vai perecer, não estamos trabalhando por uma coisa que vai ficar aqui nessa terra, amém? Porque é lá no céu que estará o nosso tesouro. Então, títulos, cargo, posição, fama, não podem ser mais importantes na nossa vida do que a missão que o Senhor deu para nós. Se você for um anônimo e estiver cumprindo a grande comissão, parabéns para você. Agora, se você for uma pessoa conhecida, que não está cumprindo a grande comissão, o Senhor vai te recriminar. O Senhor vai te recriminar. Então, como parte do corpo dele, nós temos que estar disponíveis, amém? Para fazer tudo aquilo que for preciso e para agir quando for necessário. Disposição e disponibilidade, fazer o que for preciso e agir quando for necessário, sem negligenciar e muito menos enterrar os nossos dons. Talentos e oportunidades estão sendo dados para cada um de nós. Não seja negligente e não negocie isso em sua vida. Haja, obedeça, faça a coisa acontecer. Então, se a sua motivação for correta, você não vai estar esperando, né, aplausos, motivação, holofote. Você não vai estar esperando até mesmo, né, que as pessoas muitas vezes o elogiem. Você vai estar à espera do elogio do Pai. E talvez esse elogio só vai acontecer lá na glória. Mas está tudo bem por isso. A gente nunca pode caminhar nessa terra esperando alguma retribuição das pessoas. Porque, na verdade, nós estamos indo na contramão, contra os valores dessas pessoas. E até mesmo na igreja, se a gente fizer as coisas esperando que os outros falem, vai lá, muito bem, essa foi boa, well done, também a nossa motivação talvez não seja a mais correta. E se alguém falar para você isso, glória a Deus, agradeça, não deixe o orgulho e a soberba subir ao seu coração e siga em frente, fazendo mais e melhor, amém? Porque um dia, esse é o nosso objetivo, é nós chegarmos no céu e aí sim nós recebemos o bem-vindo e o servo bom e fiel, amém? Entra para o gozo do teu Senhor, esse é o nosso objetivo, é nós entrarmos para o gozo do Senhor, sermos recebidos por Ele e aí sim receber o nosso well done. O que adianta muitas vezes recebermos aqui um tapinha nas costas, um bom trabalho, um elogio, não é? Muitas vezes até as pessoas elas são exageradas em nos elogiar e depois no final das contas nós não conseguirmos o objetivo final, amém? O Felipe foi jogador, eu fui jogador, quantas vezes a gente jogava bem, marcava golos e no final do jogo todo mundo vinha com um tapinha nas costas, parecíamos os Messi dos Cristianos Ronaldo, bastava, não é? Um jogo mal, ou às vezes uma parte de algum jogo mal, ninguém olhava na nossa cara e as críticas começavam. Se a gente baseasse o nosso desempenho como jogadores nas críticas e nos elogios, nós estávamos tramados. Então, por que nós vamos basear
o nosso desempenho na obra do Senhor como servos dele, amém? E amigos dele, trabalhando pela sua causa em elogios e em críticas. Não podemos fazer assim, nós temos que basear naquilo que ele disse, naquilo que ele falou, naquilo que ele deixou escrito, naquilo que ele prometeu. E ele nos chama realmente para uma vida de fidelidade, de obediência e uma vida de intimidade. Essa deve ser a nossa motivação, agradar aquele que nos alistou, amém? A Bíblia diz que o soldado ele não se embaraça com as coisas dessa vida, com os interesses dessa vida, com os desejos dessa vida, mas certamente ele também não se embaraça com as críticas e nem com os elogios dessa vida, porque ele tem uma finalidade, que é agradar aquele que o alistou, amém? Então, esteja disponível, não se preocupe com aplausos, não se preocupe com aprovações, não se preocupe com títulos, com posições, com holofote. Entenda, isso aqui é bastante importante, que até mesmo um galho de uma árvore que é frutífera, ele está cumprindo o seu papel, mesmo que ele esteja escondido, mesmo que ele esteja longe da vista. Se você, Márcio, que trabalha com isso, chegar debaixo de uma árvore frondosa, que está dando fruta, que está cheio de fruta, e você olhar para cima, até mesmo o galho que você não está enxergando, está produzindo, porque aquela árvore ela está dando fruto. E certamente tem galhos lá que não aparecem, que estão frutificando. E na igreja é igual. Nem todos aqueles que estão diante dos nossos olhos estão produzindo. Mas muitos daqueles que nós não vemos, certamente estão produzindo. E é isso que deve ser importante para nós. E sinceramente, eu acredito que com o tempo, todos aqueles que são fiéis, e todos aqueles que são obedientes, e todos aqueles que estão fazendo a obra do Senhor desinteressadamente, que não procuram o seu benefício, mas o benefício do reino e o crescimento do reino do Senhor, de alguma forma ou outra vão aparecer. Eu acredito sinceramente nisso. Talvez não irão aparecer do jeito que o mundo faz, ou o mundo propaga ou entende, não é, a fama, o destaque. Mas de uma forma ou outra, essa pessoa, ela irá aparecer, ela irá ter oportunidades, ela irá ser notada. As pessoas a chamarão para fazer coisas talvez maiores, talvez mais importantes, talvez não é, com um destaque maior. Então tenha calma, se a sua hora ainda não chegou, continue sendo fiel. Se você ainda não está na posição que você gostaria de estar, ou no local de destaque que você gostaria de estar, mas você é fiel e obediente, continue sendo fiel e obediente. Se você está cooperando com o Senhor, a sua hora vai chegar. Pode ser que demore um pouquinho. Pode ser que demore mais de 70 anos, como aconteceu com o príncipe Charles aí. Depois de 73 anos que o homem, não é, assumiu o trono e tem um lugar de maior destaque. Muitas vezes ele passou despercebido, porque havia uma rainha com mais destaque que ele. Mas agora chegou o seu momento. Demorou? Tem alguém com mais de 73 anos aqui? Só a irmã Maria? Pergunta para ela se esses 70 e tantos anos demoraram. Mas chegou, não chegou? Pode ser que seja conosco também. A gente nunca sabe o que o Senhor tem preparado para nós, e somente Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Certamente são planos de bênção, amém? Se a gente tiver o coração no lugar correto. Então, entenda que você precisa ser um cooperador e não um concorrente. E que, se for para ser, o Senhor vai te colocar num lugar de destaque. Mas o mais importante disso é o seguinte: e se você, mesmo após 73 anos, nunca chegar num local de destaque, em que você é notado pelos outros, em que você tem um título, uma posição, não se preocupe, porque isso não é o mais importante. O mais importante é você ter o seu coração em paz, é você continuar comprometido com a causa do Senhor, dedicando-se da forma que você tem se dedicado, e você nunca vai ser abalado. Por quê? Porque o seu coração está nele, não nas coisas, porque o seu coração está no céu e não aqui na terra, e porque a sua motivação é agradá-lo e não agradar os outros. Então, fica em paz, continua fazendo. Se um dia der, deu. Se não der, também não deu. O certo é que
as posições de destaque, elas muitas vezes trazem responsabilidades que nós não estamos preparados ainda. Mas o anonimato, ele muitas vezes ele nos beneficia, porque ele retira cargas dos nossos ombros que talvez nós também não estivéssemos preparados para levá-las. Amém? Então, entenda que a métrica do reino, ela não se baseia em resultados instantâneos e visíveis, mas ela se baseia principalmente em impacto efetivo e duradouro. Muitas vezes os olhos não veem, mas a coisa está acontecendo. Muitas vezes não é instantâneo, mas a coisa ela vai ter durabilidade. Amém? Muitas vezes nós não conseguimos nem mesmo medir ou massificar, mas a coisa ela está sendo efetiva no reino do Senhor. Amém? Porque a métrica do reino ela não se baseia somente em resultados instantâneos e visíveis, mas principalmente em impacto efetivo e duradouro. Jesus teve um ministério de 3 anos e pouquinho, e ele atingiu certas cidades, não é, lá em Israel. Ele foi para aqui, ele foi para ali, mas ele prometeu que nós faríamos obras maiores. Por quê? Porque ele se locomovia a pé, e hoje nós temos até mesmo internet para levar a nossa mensagem a outros. Ele ia a pé, e o máximo que ele fez diferente disso foi andar num burrinho, não é? Hoje nós temos comboio, hoje nós temos autocarro, hoje nós temos carro, hoje nós temos avião. As nossas obras, elas podem ser maiores em alcance, nós podemos fazer até mais daquilo que foi feito por Jesus. Talvez nós não teremos milagres feitos como ele fez, porque ele era o próprio Deus. Mas ele mesmo disse, se nós tivéssemos, não é, fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos até mesmo dizer para o monte se precipitar dentro do mar. Então, continue fazendo, porque às vezes não é de forma instantânea e até visível, mas se for efetivo e duradouro, certamente terá uma importância tremenda lá na eternidade. Então não existe fórmula mágica, não existe fórmula secreta. Vai acontecer conosco da mesma forma que aconteceu lá com os discípulos. Sabe como é que aconteceu? Pedro plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Irmã Fátima vai plantar, Rosalina vai regar, quem vai dar o crescimento? É Deus. Amém? Irmã Maria vai plantar, Tereza vai regar e quem vai dar o crescimento é Deus. Eu e você não conseguimos produzir crescimento. O crescimento vai vir de onde sempre veio, de Deus. Agora, é preciso alguém para plantar, é preciso alguém para regar, para cuidar, é preciso alguém, não é, para fazer aquilo que diariamente tem que ser feito. Mas o crescimento vai ser dado pelo Senhor. Eu posso me esforçar, você pode se esforçar, nós podemos aqui fazer o pino, dar cambalhotas. Vai fazer com que cresça? Não vai. Agora, se a gente fizer o que cabe a nós fazer, plantar e regar, certamente o Senhor estará vendo, aprovando a nossa fidelidade, a nossa obediência, e Ele trará o crescimento. Então, como servos dEle, como soldados do seu exército, não vamos nos embaraçar com aquilo que tira o nosso foco do Senhor. Amém? É preciso o quê? Constância. É preciso humildade, é preciso resiliência. Vai ser da noite para o dia? Não vai. Por isso que é preciso resiliência, constância. É preciso coragem, mas é preciso também humildade. Então, João, aqui o João Batista, ele resumiu bem no verso 30, que ele precisava levar homens e mulheres até Jesus. Esse era o ministério dele, apontando o caminho, preparando o caminho para aquele que poderia tirar o pecado do mundo. Para as pessoas que estavam perdidas, ele mostrou a luz. Esse era o papel dele. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel? O mesmo. As pessoas estão perdidas, mostre Jesus para elas. Não tente ser Jesus na vida delas, porque não vai dar certo. Afinal, você é um cooperador, um colaborador, e não o próprio Salvador. E você também não pode ser nunca um concorrente. João reconheceu que ele precisava manter-se em segundo plano. Mantenha-se em segundo plano. Pois um servo de Cristo que procura atrair atenção para si mesmo, de maneira nenhuma pode ser considerado uma testemunha fiel e idônea. Se eu e você queremos atrair atenção para nós, nós não estaremos sendo fiéis, nós estamos traindo o noivo. Amém? Imagine essa situação, e você conhece casos aí, já ouviu falar, talvez nunca de pessoas próximas, mas já leu, de pessoas que iam se casar, não é? E o noivo foi traído no dia do casamento.
pelo padrinho, pelo amigo dele. Já ouviram situações assim? Eu já ouvi algumas. No dia do casamento, o padrinho traiu o noivo com a noiva. Não faça isso. Não procure atrair atenção para você. Seja uma pessoa que venha a ser considerada uma testemunha fiel e idônea. O pastor Danilo Figueira diz assim: no reino de Deus o importante não é ser considerado o primeiro, mas ser achado fiel. Olha lá, no reino de Deus o importante não é ser considerado o primeiro, mas é ser achado fiel. E João Batista, ele veio para ser achado fiel, para testificar a respeito da luz, a fim de que as pessoas pudessem crer na luz, a fim de que ele próprio viesse a desaparecer, porque ele não era luz. A luz precisava brilhar e ele precisava escurecer, amém? Porque ele entendeu que ele era somente o amigo do noivo. O John MacArthur diz o seguinte: a medida do sucesso de qualquer cristão não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio. Essa frase é fantástica. A medida do sucesso de qualquer cristão não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio. Eu posso falar uma coisa bem sincera para os irmãos? Eu não gosto nem de usar o termo os meus discípulos, os nossos discípulos, porque eu entendo que não são meus nem nossos, são de Jesus. Quantas pessoas seguem a Ele por minha causa? Isso é que deve interessar o meu coração, isso que deve mover o meu coração, isso que deve me tirar da inércia e me fazer trabalhar para Ele. E não a motivação de saber que existem pessoas me seguindo, existem pessoas atrás de mim, querendo ser parecidas comigo. E isso deve ser até mesmo levado diante do Senhor em oração e em arrependimento, para dizer: Senhor, me livra desse espírito, porque eu quero ser simplesmente como João Batista, que apontou o caminho para as pessoas chegarem até Jesus. João entendeu isso e sabia que ele tinha cumprido a sua missão de apontar as pessoas para Jesus. E aí o que aconteceu? Ele entendeu que era a hora de ele sair de cena. Eu e você não sabemos a nossa hora de sair de cena. A verdade é que nós temos um ministério diferente daquele que João Batista tinha. Nós vamos sair de cena, acredito eu, quando nós morrermos ou quando o Senhor vier para nos buscar. Nós não viemos para ser precursor de Jesus, mas nós viemos para trabalhar juntamente com Ele. Amém? Então o nosso ministério vai terminar quando Deus assim decidir que ele termine. Mas até terminar, faça como João Batista. Aponte o caminho e vá diminuindo para que ele cresça. Amém? Era necessário que isso acontecesse. E na nossa vida é necessário todos os dias a gente diminuir para que ele cresça. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi uma vez a respeito de um pregador que ele subiu ao púlpito muito cheio de si. E aí ele acreditou que as capacidades dele pudessem fazer ele entregar uma boa mensagem, e ele não se preparou espiritualmente do jeito que ele deveria se preparar. Ele se preparou humanamente, fez a mensagem, preparou a mensagem, estudou, porque ele era talentoso e capacitado, mas ele esqueceu o mais importante: o Espírito do Senhor, que traz luz na mensagem e que faz a palavra do pregador se transformar em fogo, não é? Que muda a vida das pessoas e que enche o coração dessas pessoas e transforma a sua história. E aí ele subiu todo grandão, achando que ele era capaz. A pregação correu tão mal que ele desceu todo murcho. E aí tinha um pastor mais experiente assistindo a pregação, e depois do culto foi falar com ele e falou assim: sabe por que as coisas correram mal? Porque você subiu como você devia ter descido. Você deveria ter descido murcho, humilde, achando que não era ninguém, deixando Deus te usar para você sair daí, não é? Mas, digamos assim, aparecendo diante das pessoas. Mas essa não é a nossa motivação, é subir humilde para aparecer na frente das pessoas e para as outras pessoas. A nossa motivação é subir e viver de uma forma humilde para que Ele seja exaltado e Ele possa aparecer. Mas como eu disse, se por acaso o trabalho que fizermos for um trabalho bem feito, certamente as pessoas notarão, as pessoas reconhecerão e as pessoas muitas vezes até nos elogiarão. E aí sabe o que a gente faz? Uma frase que eu lembro sempre, que a pastora Lloyd, ela fala com bastante regularidade: se as pessoas nos elogiarem, agradeça, mas entenda que é parabéns para você, e a glória é sempre de Jesus. Amém?
é só parabéns para você, porque você está fazendo o seu trabalho bem feito. Mas a glória, ela é sempre de Jesus. Eu gostaria de concluir lendo Mateus 12:30, que diz assim: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. João Batista compreendeu bem isso. Ele compreendeu que ele deveria ser um cooperador do Senhor e não um concorrente dele. Está vendo? Quem não está com o Senhor é contra o Senhor. Se eu e você não temos a motivação correta para estar com o Senhor, trabalhando pelo Senhor, pela causa do Senhor, pelo reino do Senhor, nós estaremos contra Ele. E contra Ele nós não estaremos ajuntando, nós estaremos atrapalhando, nós estaremos espalhando. Portanto, faça como João Batista, entenda que você é um cooperador e não um concorrente. Ajunte juntamente com Jesus e de maneira nenhuma espalhe. Amém?